Nós chegámos a ouvir metade da intervenção do PCP a tentar explicar-nos que o único problema que existe com a imigração em Portugal a existir, eu registrei-o a existir, e segundo o PCP é culpa dos judeus, senhora deputada, é não ter a menor noção de coisa nenhuma. A senhora não faz ideia do que é para cada português olhar à volta, ver o seu país em circunstâncias substancialmente diferentes do país em que nasceu, não perceber como é que isso aconteceu, ter sido governado durante anos por uma irresponsabilidade tremenda. Os senhores não foram bons para os portugueses e nem sequer foram bons para quem deixaram entrar às 3 pancadas. Que acho que é extraordinário. Nós chegamos a ter a esquerda, a única forma da esquerda valorizar a família é no reagrupamento familiar dos imigrantes. Só para o reagrupamento familiar dos imigrantes. De outra maneira, por exemplo, na escola, se for para ter opinião sobre a forma como os filhos estão na escola, a família não interessa nada. Mas se for para reagrupar imigrantes, a família já é importantíssima. Os senhores deputados ainda não perceberam que os portugueses já perceberam o ridículo disso tudo. Já perceberam o absurdo disso tudo. O reagrupamento familiar numa sociedade normal, em que a imigração é relativa, é importante para essa integração. Numa sociedade como a nossa, em que a imigração disparou de repente, só serve para agravar ainda mais os problemas, para ficarem pior os que cá estão e os imigrantes que vieram. E isso tem que ser dito com transparência, porque governar também é isso. Governar é ter opções nos momentos em que as opções têm que ser tomadas. O momento de tomar opções relativamente à imigração é este. Dizer aos portugueses que têm todo o direito de se querer sentir seguros e dizer aos imigrantes são necessários, são importantes, têm de ser tratados com dignidade, mas só podem vir os que efetivamente se puderem integrar e, acima de tudo, só podem vir aqueles que vierem para respeitar as nossas regras. Se um governo português, este ou o outro, viesse a avançar com uma proposta idêntica, teria em si um coadjuvante ou um oponente? Mas desculpe, o que é que o Presidente intervém aí? Tem que promulgar ou não? Pode promulgar ou não. Não é? Tem que promulgar ou não tem que promulgar? Está bem, mas quer dizer, mas vamos lá ver, digamos... O José Seguro nem sabia o que é que tinha que fazer se isso acontecer. Se tem que promulgar ou não tem que promulgar, se tem que vetar, se tem que reanalisar, se tem que mandar para o Parlamento novamente. Obviamente que face a um país que já tem 1.700.000 imigrantes, muitos deles nem sabemos quem são nem de onde vieram. E se o Governo propusesse regularizar mais 500.000 de qualquer maneira, o Presidente tem que vetar. Isso acho que parece-me evidente. Uma necessidade e uma emergência, no sentido de que a nossa economia precisa de contributo de mais mão de obra, que essa mão de obra não existe no país. Qual é a solução? O país para? A solução não é o país parar. Vocês forem ver o Observatório de Imigração, desde 2000 até 2024, imigraram 2.100.000 portugueses. 2.100.000 portugueses. Porquê é que eles imigraram? Por causa das políticas tomadas pelos partidos políticos que têm governado nos últimos 50 anos, que é o caso deste senhor. Foi graças às medidas políticas que estes senhores fizeram que os nossos portugueses imigraram. Mas eu posso-lhe dar uma ideia. E que tal você, em vez de dizer que vai buscar imigrantes, se você se sufocar e se for buscar os nossos que saíram? Não era melhor voltá-los a trazê-los para a casa deles, para que eles voltem a refazer as vidas deles nas casas deles, no país deles, na nação deles, junto com as famílias deles? Não é melhor? É mais fácil ir buscar imigrantes do que ir buscar os portugueses? Ou os portugueses não merecem vir para casa? Merecem estar lá fora. 2.100.000 portugueses foram aquilo que vocês fizeram nestes últimos 50 anos. Obrigaram-nos a sair de Portugal, ter que estar longe das nossas famílias e ter que estar longe de tudo. Por causa das políticas vossas. Vocês estão ricos e o povo está pobre. É isso que é o socialismo, é isso que vocês têm feito nos últimos 50 anos e vocês ainda querem que a gente vote em vocês. E vocês que não pensam nisto, não pensam que os vossos familiares tiveram que emigrar à conta destas políticas e vão votar nesta gente, pá. Pensem no que é que esta gente fez nos últimos 50 anos, ou vocês acham que este gajo vai fazer alguma coisa diferente? A única coisa que este senhor vai fazer é tirar de lá o PS para voltar lá a meter o PS para continuar os compadrinhos dos últimos 50 anos.